Olá, queridos alunos, tudo bom? Estamos aqui para dar início a mais um ano letivo. Iniciaremos agora o ano de 2021, o ano letivo de 2021. Esperamos que possamos passar vários períodos juntos para que possamos estar construindo conhecimento de forma mútua. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e assim seguimos a vida. Nosso primeiro tema, nossa primeira aula, nós vamos falar um pouco sobre brincadeiras e jogos populares. Mas o que vem a ser brincadeiras e jogos populares? Como o próprio nome já sugere, jogos populares ele advém da forma tradicional de estar repassando ou passando determinada atividade. Ou seja, os jogos populares, eles geralmente e quase sempre são passados de pai para filho, de amigos para amigos e sempre vindo, na maioria das vezes, de forma oral. Mas o que são, na verdade, esses jogos populares? Quais são as utilidades, quais são os benefícios, como nós podemos estar trabalhando esses jogos populares? Começaremos a ver a partir de agora. Os jogos populares ou brincadeiras populares, pode ser utilizado qualquer um desses dois termos, ele tem algumas características bem marcantes, bem simples. Por quê? Porque os jogos populares, eles não têm regras fixas. Ou seja, a depender do número de pessoas, as regras podem ser mudadas, podem ser adaptadas. O contrário do esporte moderno. O esporte moderno, para que ele venha a acontecer, ele tem que ter uma série de regras pré-definidas, espaços pré-definidos, onde eles vão acontecer. Nos jogos populares não acontece isso. Por quê? Porque vai variar de acordo com o número de pessoas. Se está eu e 2 colegas, vamos fazer um jogo. Eu e 20 colegas vamos fazer o mesmo jogo, só que adaptando as regras. Outra característica básica dos jogos populares é que não se precisa de material específico. Por exemplo, se formos comparar um jogo popular, por exemplo, amarelinha, rouba-bandeira, com o esporte, o basquetebol, por exemplo, para que o basquetebol aconteça, nós temos que ter necessariamente uma bola adequada, uma quadra adequada e, no mínimo, uma cesta para estar arremessando. Só que, quando partimos para o pressuposto que esse esporte não é interessante para mim, vamos fazer um jogo popular, nós podemos pegar um simples balde e fazer uma atividade parecida. Por quê? Ah, professor, mas é basquete? Não, porque não tem aquelas regras estabelecidas. As regras nós iremos criar, ok? Uma coisa que era bem usual há muito tempo atrás era nós virmos muitos colegas, muitos filhos, ou até para algumas pessoas, alguns de nós somos um poucos mais jovens, relatos dos nossos pais, das nossas mães, que antigamente a criançada ficava na rua brincando. Hoje em dia, em cidade da capital, cidades mais modernas, é até um pouco mais difícil. Mas em algumas cidades do interior nós conseguimos ainda ver muitas crianças brincando na rua. Mas isso tem mudado por uma série de fatores. Primeiro, a tecnologia está chegando com muita força e com muita acessibilidade. As praças não são mais tão adequadas como antigamente, ou são adequadas até demais, com muitos outros instrumentos que acabam tirando o foco de uma brincadeira popular. E sem falar na questão da violência. Hoje em dia, por conta da violência, muitos pais não deixam seus filhos ficarem na rua sem vigilância, nem um horário mais suave, nem horário algum. Por quê? A violência hoje em dia é uma das questões que muito maltrata, muito castiga toda a nossa população. Esses jogos populares, eles podem vir de várias origens. Tem jogos que são de origem indígena, como a peteca, jogos que são de origem africana, de origem europeia. Isso vai diferenciar muito de como o jogo é coordenado, como o jogo vai acontecer. E quais são os objetos que utilizamos. Por exemplo, se pegamos, vamos fazer um jogo de peteca, nós vamos utilizar o quê? Umas penas, uma meia, um pouquinho de areia ou um pouco de algodão, alguma coisa para encher essa peteca e o jogo acontece. Mas dá para perceber que essas características dessa montagem remete muito à questão indígena, a questão da pintura, a questão da pena do animal, ok? Porém, alguns têm valor cultural imenso, porque basta você ver, por exemplo, uma ciranda que você já remete a atividades de cunho mais europeu, ou indígena também. Se você vê jogos mais parecidos com digamos, que utilize mais sons, por exemplo, nós já podemos remeter a um jogo de uma cultura um pouco mais africana, um pouco mais corporal. Por exemplo, de jogos populares, nós podemos citar uma série de jogos ou brincadeiras. Por exemplo, a cama de gato, a amarelinha, a peteca, jogos de ciranda, a própria pipa, o peão, em alguns lugares a pipa é chamada de arraia. E isso vai nos trazer uma série de elementos
e uma série de variedades de brincadeiras onde possamos estar atribuindo, possamos estar brincando, podemos estar passando, e assim que as brincadeiras acontecem. Lembrando sempre que os jogos populares ou as brincadeiras populares, eles se adaptam de acordo com o tempo. As regras, elas nunca são fixas, elas mudam o tempo todo, ok? Trouxemos para vocês agora um exercício bem simples. Os jogos e as brincadeiras populares têm perdido espaço nas preferências das crianças, ou seja, nas preferências infantis. E aí eu trouxe 4 opções para vocês estarem começando a pensar um pouco mais. Por exemplo, quais são desses 4 que têm maior influência nas crianças terem deixado de participar de realizar essas brincadeiras, esses jogos populares? Primeiro, competições esportivas organizadas, está tendo muitas competições esportivas organizadas. Jogos eletrônicos e televisão. Letra C, aulas de educação física. As aulas de educação física estão evitando que as crianças participem dessas brincadeiras. E a letra D, tempo de estudo. Ou seja, as crianças hoje estão estudando demais e por isso elas não estão tendo mais tempo para participar de jogos e brincadeiras populares. Qual seria a resposta correta baseado no que nós estamos conversando aqui? Um tempinho só para vocês pensarem e lá vai a resposta. Jogos eletrônicos e televisão. Hoje, até por uma série de fatores que nós já falamos aqui, violência, falta de espaço adequado, e até hoje em dia as famílias são cada vez menores. Tenho ciência de pessoas, eu e alguns amigos meus, nós tínhamos 3, 4, 5, 6, 7, 10 irmãos. Hoje em dia a família, muitas das famílias brasileiras não passam de 2 pessoas, de 2 irmãos. Então fica cada vez o número de pessoas para participar dessas atividades e até o interesse mesmo tem reduzido cada vez mais. Citaremos aqui agora algumas brincadeiras que nós sempre utilizamos, que nossos pais, eu particularmente participei de todas, mas meus pais e com certeza os pais de vocês, os avós de vocês participaram. E vale até a pena vocês depois procurarem eles, se eu citar alguma brincadeira que você não conhece, para poder estar procurando saber como é que é. E quem sabe, desperta esse interesse e você começa a praticar. Amarelinha. Amarelinha, também conhecida como sapata, maré, avião, academia, macaca. Sua origem veio do francês, que significa amarele, que aos ouvidos dos portugueses soava como um diminutivo de amarelo, ou amarelinha. A palavra original se referia a um pedaço de madeira, ficha de jogo ou pedrinha. Esses objetos eram utilizados para marcar o progresso do jogador. Amarelinha, para jogarmos a amarelinha, nós precisamos de poucas coisas. Primeiro, um pedaço de giz ou carvão, caco de telha, para riscar no chão um desenho que é típico da amarelinha, onde o objetivo é sair do inferno, que seria a terra, e ir para o céu, sempre saltando, utilizando apenas uma das pernas por quadrado. E durante essa atividade, nós temos a pedrinha, pode ser um saquinho de areia, pode ser uma bola vazia, até uma casca de alimento, e você vai jogando nos números, lembrando que o número que tiver a pedrinha em cima, você não pode pisar nele, tem que saltar ele e continuar o jogo. E isso você vai evoluindo do quadrado 1 até o quadrado 10. Finalizando o quadrado 10, você chega no céu e ganhou o jogo. Simples assim. Professor, mas eu não consigo, eu não tenho tanta coordenação motora. Mas aí está a questão. A coordenação motora vai ser adequada, vai ser trabalhada nisso. Um dos objetivos também nessas atividades é estar desenvolvendo coordenação motora, mesmo de forma inconsciente, está desenvolvendo atenção, agilidade, entre outras características básicas que nós podemos utilizar no nosso dia a dia. Outra atividade é a queimada. Quem nunca brincou de queimada? Hoje em dia, nas escolas, quem nunca brincou nas escolas, brincou nas ruas. Basta você dividir a turma em 2 equipes bem grandes, ou até menores, fazer uma marcação na quadra, ou no chão, ou na rua, ou no campo, e aí fazer uma disputa, onde cada equipe vai ter que queimar ou arremessar a bola na equipe adversária sem que essa pessoa consiga segurar. Ou seja, se eu arremesso a bola em você, você não pode deixar a bola cair, porque se a bola cair, eu lhe queimei e você acaba de perder um ponto, você vai sair do jogo e assim as pessoas vão ser eliminadas do jogo. Só que a depender das regras, as regras todo mundo pode mudar a bel querer. Pode ser que a cada vez que eu agarre essa bola, um colega meu que está do lado de fora, ele pode entrar, ou eu vou ganhando vidas. E isso é que vai deixando essa brincadeira, esse jogo cada vez mais dinâmico. Outra brincadeira bastante usual é o cabo de guerra. Como o nome é bem sugestivo e muitas pessoas já conhecem, basta separar a equipe em 2 grandes equipes ou 2 grandes grupos e aí fazer uma disputa, ver quem consegue puxar
a equipe adversária para o outro lado da quadra. Coisa bem simples e qualquer pessoa pode participar. Outra brincadeira, e é muito conhecida, eu acho que é uma das mais conhecidas, é a bandeirinha ou a rouba-bandeira. Objetivo bem básico. Primeiro, posicionar uma bandeira de cada lado da quadra, ou campo, ou rua, espaço delimitado, e aí dividir em duas equipes. A equipe número 1 tem que pegar a bandeira da equipe número 2, e a equipe número 2 tem que pegar a bandeira da equipe número 1 e trazer de volta para o seu campo. Só que, se você for pego por alguma pessoa da outra equipe, você tem que ficar paralisado, até que outra pessoa, um colega seu da sua turma, toque em você para que você seja salvo. E assim o jogo continua. Quem vence a brincadeira é quem consegue levar a bandeira adversária para seu posto. Só que quem ganha não é quem vence, quem ganha somos todos nós, que participamos, estamos cada vez mais dinâmicos e se mantendo em atividade. E lembrando que com essa brincadeira a gente consegue ficar mais ágil, mais esperto, com um senso de atenção bem melhor. E isso vai trazer grandes contribuições para nossas vidas, ok? Segundo exercício, uma das principais características dos jogos populares em relação às regras são... Aí vocês vão ler com calma e vão responder. Vocês vão ter um minutinho para ler as perguntas, as afirmações e responder. Você pode ficar à vontade agora. Resposta. Uma das principais características dos jogos populares em relação às regras são, as regras são flexíveis, podem sofrer alterações e mudanças de acordo com o grupo. Ou seja, as regras são mudadas no momento que você quiser. Ok? Revisando, as brincadeiras populares, elas sempre existiram e sempre existirão. As regras é que vão mudar de acordo com a população ou com a comunidade que está praticando ela, ok? E por fim, tem uma atividade que vocês vão estar fazendo, encaminhando para o seu professor de sala de aula, onde vocês vão listar uma série de brincadeiras. Primeiro, cite todas as brincadeiras que você conhece. Segundo, cite as brincadeiras que você já participou. Terceiro, quantas dessas brincadeiras você ainda lembra? Como é que se faz? Faz um resumozinho e explica para o professor como é que você brincava essa brincadeira. E terceiro, quantas dessas brincadeiras você nem ouviu mais falar? Lista ela e envia para o seu professor. Ok? Por hoje é só, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.